Olá, bem-vindo ao treinamento de Brigada de Incêndio. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, oficial da reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos. Nesse módulo, que trata de primeiros socorros, teremos os seguintes objetivos: adotar medidas de prevenção de acidentes na infância, prevenir situações que provocam obstrução das vias aéreas e empregar manobras para desobstrução de vias aéreas em vítimas de engasgamentos, sejam elas adultos, crianças ou bebês. Tenha uma boa aula. Qual a incidência desses problemas? 100 mortes no ano, 80% com crianças menos de 4 anos de idade. Isso numa pesquisa realizada no período de um ano. Por que isso ocorre? A criança tem um calibre de vias aéreas menor do que o adulto. Basta dizer, vamos citar posteriormente, que a salsicha é um dos principais alimentos que levam crianças à morte. Ela é um pouco mais calibrosa do que a via aérea. Serve como se fosse uma rolha de uma garrafa. Daí a importância de nunca fornecer salsicha para uma criança, em especial até os 5 anos, na forma de rodelas ou inteiro, que ela vai engolir e vai ter obstrução total da via aérea. De modo correto, nós veremos posteriormente. Crianças, dependendo da faixa etária, têm pouca experiência em mastigar ou não tem paciência em mastigar, já engole. Existe uma fase chamada fálica. Tudo que ela pega, ela leva à boca. E às vezes tem objetos soltos no chão, muitas vezes que caiu do corpo da própria mãe, como miçangas, pedaços de brinco ou o próprio brinco. Dá alguma coisa na mão da criança para ela brincar e não fiscaliza, e ela acaba colocando na boca, obstruindo a via aérea. 60% dos casos ocorrem no quarto, daí um motivo para você fiscalizar o quarto desse bebê, dessa criança. Em se tratando de berços, 40 casos de estrangulamento e sufocamento em um ano registrado nessa pesquisa. Agora, olha que absurdo. Balões de festas jamais devem ser dados para criança com menos de 3 anos de idade. Tende a ser aspirada, em vez de ela soprar, ela até sopra, mas quando ela tenta soprar novamente, ela acaba aspirando e causando obstrução das vias aéreas. Vamos ver algumas situações de riscos. Colares, veja aqui um ferimento no pescoço da criança. Então, muito cuidado com colares, bebês não devem usar colares, e nem por brincadeira alguém colocar no pescoço dele e deixar sem supervisão. Puxadores de cortinas, enrosca o pescoço, ela sobe no sofá, tem acesso ao puxador, enrosca no pescoço, estrangula. Enforcamento, o cordão, puxador de cortina. Balões de festa, como eu já citei. Chupetas, existe aí uma polêmica sobre chupetas, se deve dar ou não. Isso fica para os dentistas e pelo pessoal que cuida de criança nessa faixa etária, pediatras e outros orientadores. Mas chupeta é uma bomba de bactéria, cai no chão, coloca na boca. Cordões não são apropriados. Se for usar fita, que é o apropriado, ela deve ter uma dimensão, então você deve encurtar a fita que vem na chupeta, para que vá do tórax do bebê até a boca e nada mais. E ele jamais possa passar isso em torno do pescoço. Muito cuidado com sacos plásticos, às vezes até por brincadeira, uma criança coloca na cabeça da outra e causa sufocamento. Basta dizer que as sacolinhas de supermercado, elas deveriam vir picotadas para evitar que, se colocado na cabeça, não haja nenhum espaço para ventilação, e ter a inscrição: mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Pode causar sufocamento.
Muitas vezes esses plásticos são usados para colocar alimentos líquidos ou que escorrem e aí eles não são perfurados. Motivo para você supervisionar e eliminar alguns desses riscos do ambiente doméstico. Mas se você presenciar uma situação dessa, ou frequentemente ela não é presenciada, frequentemente a criança já é encontrada inconsciente ou em parada cardíaca no ambiente doméstico, quando essas situações ocorrem. Primeiro passo primeiros socorros. Está consciente e respirando? Qualquer emergência, está consciente e respirando, não é um trauma grave, nós vamos colocar numa posição confortável e chamar a ambulância se assim você achar conveniente. Se esse serviço estiver disponível na sua região e você desejar a prestação desse serviço. Aí vale a pena você aplicar os primeiros socorros, cortes curativos, queimaduras, resfriamento de área e pequenas queimaduras, proteção local, são conceitos que vamos adquirir durante o treinamento. Mas ela já está inconsciente, desmaiou, porque a via aérea é essencial para o ser humano, é o princípio básico, precisa de ar, consequentemente lá tem oxigênio. Então se a minha passagem da via aérea está obstruída, nada mais interessa para o corpo humano, ele não vai conseguir respirar, segundos ficará inconsciente, segundos a minutos vai haver a parada respiratória, ele já está com parada respiratória, mecanicamente, parada fisiológica respiratória, parada cardíaca ocorrerá segundos a minutos depois, 4 minutos, aí é matemático, 4 minutos depois que o coração para, começa a morte cerebral e 10 minutos depois todo o encéfalo, não só o cérebro, mas toda a estrutura dentro da cabeça estará morta por falta de oxigênio. Então, se uma vítima está inconsciente, significa o nível de oxigênio cerebral dela diminuiu bastante e já houve comprometimento cerebral. Então, eu devo preservar a vida dela, corrigindo 2 problemas que matam em ordem de importância. Primeiro, obstrução da via aérea pela própria língua. Ao deixar um desmaiado de costas, olhando para cima, costas para o chão, como a língua está presa na mandíbula e essa estrutura está relaxada, a língua desce, fecha a garganta e ela não consegue respirar. E essa é uma posição que, se ela vomitar, e muitos inconscientes vomitam, aí tem vários motivos para ela vomitar, acaba aspirando vômito. Vômito é nada mais do que alimento digerido com ácido estomacal. Corroer as vias aéreas, lesões graves de alvéolos pulmonares, com morte certa, ou pelo menos uma lesão pulmonar grave. Ao colocar uma vítima em decúbito lateral, nós corrigimos esses dois problemas potenciais de morte. Devemos manter ela respirando adequadamente, com a cabeça inclinada para trás, e promover o aquecimento corporal. Lembre-se de que a questão da asfixia já foi resolvida. Então era um cordão no pescoço, foi arrancado. Plástico na cabeça, foi retirado. Depois nós veremos o que fazer no engasgamento, quando o objeto está dentro da via aérea. Precisa ser removido com manobras de desobstrução. E se uma pessoa entra em parada cardíaca, ela deve ser submetida à ressuscitação cardiopulmonar. Daí exige conhecimento, técnica, como eu já citei em aula anterior. A vítima tem que estar de costas para o chão, decúbito dorsal, tórax nu, sem roupa. Comprimir o tórax de acordo com a profundidade adequada para o paciente. Então a criança, no mínimo, a partir de 1 ano, 1 a 8 anos, pelo menos 5 centímetros de profundidade. Um bebê já é preciso um pouco menos, 4 centímetros. Em crianças se usa uma mão, em bebês 2 dedos. Precisa treinamento em manequins para executar de maneira eficiente sem causar outros danos associados à parada cardiorrespiratória, que aí tornaria inviável a reanimação.
Nós vamos tratar agora de um assunto que está relacionado à asfixia, mas por corpo estranho. Obstrução de vias aéreas por corpos estranhos. Mais precisamente o engasgamento. Engasgamentos ocorrem porque a traqueia é bloqueada por líquidos, alimentos ou qualquer tipo de objeto. Na nossa experiência na enfermagem já vimos obstrução de via aérea por moeda, mola de pregador de roupa, além de lesar a via aérea, também ficou transfixada no esôfago. Em geral, quando se lesa uma via aérea, pode dar espasmo de glote, que é a entrada das vias aéreas, inchando o local a obstrução da via aérea. Um comprometimento muito mais grave ainda. Como que eu vou saber que uma pessoa está engasgada? Primeiro ela começa a tossir. A tosse é um dos reflexos mais importantes do corpo humano. Por isso que jamais nós podemos interferir na tosse. A tosse, o próprio corpo está eliminando ou tentando eliminar o corpo estranho que ele está. Seja uma poeira, um grão de areia ou mesmo um objeto maior. Não há nada mais eficiente que a tosse. Porém, se ela falhar, nós teremos que produzir uma tosse artificial através de manobras de compressão abdominal ou compressões torácicas, mas com a mesma finalidade. Produzir um aumento da pressão intratorácica, comprimir o ar que está nas vias aéreas, produzindo um jato de ar, tentando expulsar esse corpo estranho que está alojado na entrada da traqueia ou na garganta, impedindo a passagem do ar. Caso contrário, se isso não for feito no momento da obstrução, em poucos segundos ela vai se tornar inconsciente, porque o estresse leva a um consumo exagerado de oxigênio de uma pessoa que não está respirando. Depois evoluirá para a parada cardíaca e morte cerebral, se for encontrada depois de muito tempo, 10, 15 minutos já no ambiente engasgado, sem nenhuma medida de ressuscitação cardiopulmonar. Óbvio que nós temos que prever esse tipo de acidente, prevenir também. Quais são as principais dicas para crianças? Evitar fornecer alimentos duros ou difíceis de mastigar. Tem vários alimentos duros e difíceis de mastigar. Balas, por exemplo, são umas delas. É somente uma delas. Ensinar a mastigar antes de engolir. Ou fracionar o alimento para que ela coma em pedaços menores e tenha capacidade de engolir. Evitar alimentar ou beber na posição deitada. Às vezes tem aquela comodidade de deixa ele deitado mamando. E às vezes está numa posição que dificulta essa ingestão. A própria via aérea fletida dificulta a respiração. Lembre-se que a cabeça da criança é grande, proporcional ao corpo do ser adulto, e ela tem um pescoço cheio de tecidos moles, gordura, musculatura, informação, que por si só, dependendo do posicionamento, comprime as vias aéreas. Se eu vou cortar um alimento, devo cortar nunca em rodelas, mas no sentido longitudinal, ou seja, nesse sentido aqui, tiras, em vez de rodelas ou pedaços muito grandes. E as frutas preferencialmente devem ser oferecidas sem o caroço. Aí nós podemos pensar em abacate, frutas com caroços maiores, pêssego, etc. Então nós temos que ter esses cuidados para evitar a obstrução por corpos estranhos. Existem alguns riscos especiais, como eu citei. No caso da salsicha, em rodelas, é uma das fontes de obstrução de crianças até 5 anos de idade. E balas de tamanho grande, formato circular ou oval, como por exemplo essa daqui, que está na ilustração. Não vou dizer o nome por questões legais, mas dá para entender qual bala que é. Tem balas de vários formatos. Esta de formato
praticamente o tamanho de uma salsicha, o seu diâmetro de forma circular, não é apropriada para crianças nessa faixa etária, principalmente que não tem a capacidade de mastigar ou de permanecer com a bala muito tempo na boca. Ela acaba engolindo acidentalmente muitas vezes e causando, pelo seu formato, obstrução das vias aéreas. Há muito tempo atrás tínhamos uma bala chamada Soft, que tinha a mesma função, engasgar até adultos. Outras medidas de prevenção, que é, em vez de usar seringas para injetar produtos, muitas vezes com pressão, a pessoa perde o controle do jato nas vias aéreas, coloque numa colher e dê na boca da criança. Cuidado com peças de bijuterias que desprendem, olha só, uma pulseira cheia de adornos secundários, podem desprender e uma criança colocar na boca. Também, pipocas só devem ser dadas a crianças muito pequenas, com supervisão. E em caso de crianças muito pequenas, bebês, somente a polpa deve ser removida e entregue para a criança, sem aquela outra parte do milho que não se transformou em polpa. E os brinquedos devem ter o selo de reconhecimento do Inmetro como seguro. Muitos possuem partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas. Engolidas, vai para o estômago. Teremos aí um problema para o médico resolver. Se vai expulsar naturalmente ou fazer algum outro procedimento. Mas se houver entrada nas vias aéreas, poderá se tornar uma emergência com consequências que já citamos, inconsciência e parada cardiorrespiratória. Como identificar que uma pessoa está se engasgando? É muito simples. Elas dão sinais, muitos sinais são visíveis e universais, como este, que é um sinal padrão. No mundo inteiro as pessoas têm a tendência de levar as duas mãos na garganta, numa tentativa de mostrar, eu não estou conseguindo respirar. A tosse está fraca, ineficiente. Um bebê pode ficar somente com a boca aberta, uma expressão de sofrimento, muitas vezes cianose, que é ficar roxo por falta de oxigênio. Essa expressão facial de agonia requer observação e verificar se ele consegue ou não falar, tossir, se expressar. Isso vai depender da capacidade cognitiva da criança. Vou ter uma resposta para cada faixa etária. Mas se ela não consegue falar, se eu tenho um sinal claro de que a via aérea está obstruída, é o momento de intervenção. Até lá, permita que a própria tosse faça o seu papel. Jamais interfira na tosse forte. Incentive a criança e o adulto a tossir. Tosse fraca, sem eficiência. Não consegue falar, só acena com a cabeça que está engasgada. Existe uma frase padrão mundial para pessoas que têm uma capacidade de entendimento. Você está engasgado? Se ela apenas acena a cabeça afirmativamente que sim, sem emitir som, é o momento de intervir. Existe uma manobra chamada manobra de Heimlich. Dr. Heimlich, responsável por essa manobra, que se trata de comprimir o abdômen, criando uma força suficiente para elevar o diafragma e aumentar a pressão dentro do tórax. Consequentemente, o ar que está represado nas vias aéreas, ao ser comprimido, cria um jato de dentro para fora, capaz de deslocar o corpo estranho, inclusive de removê-lo, evitando que ele fique inconsciente, que então será submetido à ressuscitação cardiopulmonar, que é uma outra manobra que veremos. Vamos verificar nesta sequência fotográfica esse procedimento. Então, a socorrista está constatando a obstrução, deslocando por trás da criança, colocando-se ao nível dela, ajoelhada. Uma das mãos é colocada sobre o abdômen, na altura do umbigo, a outra é sobre a primeira, exerce pressão de baixo para cima,
para dentro e para cima, até que haja um sinal de desobstrução, uma tosse, a eliminação do corpo estranho e a confirmação de se ela consegue falar espontaneamente. Isso deve ser feito, esse treinamento pode ser feito simulado em pessoas, sem executar, obviamente, a pressão no abdômen, que poderia produzir até lesão, mas necessária nesse caso para evitar a morte da criança. Mas podem ser executados também em simuladores. Dispomos desses simuladores para treinamento prático no campo de treinamento, ou seja, nós levamos para o campo de treinamento, que nós somos a assessoria de treinamento. Levamos todo um conjunto de equipamentos para essa função. Com relação a bebês, podem ser associadas duas manobras: tapas nas costas, que vai também criar uma pressão súbita dentro do tórax. Se isso não resolver, alternar para a compressão no externo, mas sempre com a cabeça da criança voltada para o chão, para baixo. Vamos ver uma demonstração de procedimento. Um bebê que parece sufocado, asfixiado por um corpo estranho, feita a constatação. A socorrista vai posicioná-lo em decúbito ventral, segurando pela face, apoiando na coxa, com a palma da mão, batendo nas costas até 5 vezes, não tendo resultado, e com o bebê posicionado agora sobre os braços, olhando para cima, executa-se com pressões no externo. Em geral, são feitas 2 sequências: tapas nas costas, 5 tapas nas costas, se necessário, 5 compressões entre os mamilos, até que haja a desobstrução. Enquanto não houver a desobstrução e o bebê permanecer consciente, ou seja, olhos arregalados, com expressão de que está vivo, deve ser submetido a essas sequências. Muitas vezes, nos 2 primeiros tapas já é suficiente para a desobstrução. Então, encerra-se o procedimento a partir daí. Existem manequins apropriados para esse treinamento, que são utilizados na nossa parte prática no campo de treinamento. A manobra de Heimlich para adultos magros é a compressão subdiafragmática, ou seja, debaixo do diafragma, comprimindo na região abdominal, aproximadamente na altura do umbigo, para dentro e para cima, para tentar criar um movimento súbito de deslocamento do diafragma, aumento da pressão intratorácica. Isso vai ser diferente no paciente com abdômen volumoso ou uma grávida num período avançado de gestação, quando o abdômen está volumoso. Então, estamos falando de obesos e pessoas grávidas. Aqui temos um adulto magro numa simulação. Há uma constatação da obstrução pela socorrista, a pessoa não consegue falar, acena afirmativamente com a cabeça que sim. O posicionamento se dá de uma forma que, se ela desmaiar, tenha condições de ancorá-la, um pé na frente e outro atrás, uma das mãos fechadas, com o polegar para dentro sobre o abdômen, a outra mão sobre a primeira, desloca para dentro em um movimento súbito para cima, tantas vezes quanto for necessário, até que haja desobstrução. E a confirmação é se ela consegue falar. Também encerra-se esse procedimento se a vítima se tornar inconsciente, quando então será submetida à ressuscitação cardiopulmonar. Na próxima sequência, nós veremos atuação na vítima com abdômen volumoso, como por exemplo uma grávida ou uma pessoa obesa. Constata-se a obstrução, você está engasgada? Ela só acena a cabeça afirmativamente que sim.
feito um posicionamento de segurança para evitar a queda da vítima e ter condições de segurá-la com um pé na frente e outro atrás. As mãos agora são sobrepostas sobre o tórax, entre as mamas. Comprime-se o tórax em direção ao tórax do socorrista, como se estivesse fazendo uma compressão no solo, usando o tórax do socorrista como uma superfície rígida. Qual a ideia? Abaixar o tórax, criando uma compressão interna, aumentando a pressão nas vias aéreas. Se houver a desobstrução, encerra-se o procedimento. Deve-se estar atento para a possibilidade de inconsciência, evitando a queda da vítima, que então será colocada ao solo e submetida à ressuscitação cardiopulmonar, que é o nosso próximo exemplo. Então nós temos aqui uma vítima que no curso do atendimento, ela ainda estava consciente. Feito o posicionamento do socorrista e das mãos sobre o abdômen, por tratar de uma vítima adulto-magra, no curso do atendimento ela se torna inconsciente. Então ela deve ser amparada pelo socorrista para evitar a queda e colocada no chão na posição decúbito dorsal, ou seja, de costas para o chão. Daí a importância do posicionamento correto, que permita um apoio em caso de desmaio, e especialmente proteção com a cabeça, evitando que a cabeça bata no solo e cause um traumatismo craniano. Se o socorrista está no curso da ocorrência, ele deve inspecionar a cavidade oral em busca do objeto. Vamos lembrar que em qualquer vítima, a remoção de corpo estranho deve se dar somente se for visível e alcançável. Caso contrário, não tente retirar o objeto, ele pode ser empurrado mais para baixo. Nesse caso, só resta ao socorrista executar compressões torácicas, como na ressuscitação cardiopulmonar, até que o objeto seja expulso e que a vítima volte a ter sinais de vida, respiração, batimento cardíaco. Como ela ainda permanece inconsciente, ela será colocada em decúbito lateral, ou seja, na posição chamada posição de recuperação, e a via aérea será mantida liberada. Em seguida, ela deve monitorar frequentemente esse paciente, tão logo seja possível promover o aquecimento corporal. Toda essa sequência de operação nós veremos durante o treinamento prático em centros de treinamento. Na criança engasgada e inconsciente, as compressões torácicas podem ser realizadas apenas com a mão, e nos bebês desmaiados, as compressões torácicas são feitas com 2 dedos no centro do peito, logo abaixo da linha dos mamilos, cerca de 1 centímetro. Nós vimos a importância desse tema de engasgamentos, asfixias. Mais importante, adotar medidas de proteção, especialmente no ambiente doméstico, mas atentarmos nos parques infantis e no ambiente comercial, dentro de loja, atentar para as condições em que uma criança acidentalmente possa colocar um objeto móvel na boca. Por exemplo, porcas, arruelas, coisas que estão ali avulsas e que eventualmente, por falta de fiscalização dos pais, podem se acidentar. Muito obrigado pela sua atenção. No nosso próximo tema, nós veremos o que fazer quando houver a inserção de corpos estranhos em orifícios naturais, como ouvido, nariz, esôfago e outros procedimentos de primeiros socorros. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Assista essa videoaula tantas vezes quanto for necessário. Quanto mais você treina, mais você melhora o seu desempenho.
Até breve.